Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial. Sejam vocês agora bem-vindos ao nosso podcast Papo Perícia. Para quem já me conhece, do canal Perícia Judicial, nós agora vamos começar um podcast para entrevistar vários peritos e profissionais da área da perícia judicial e extrajudicial em geral. Tá? E você que não é inscrito no nosso canal, entra lá no youtube.com.br @perícia judicial e se inscreva no nosso canal, deixe comentário, tem alguma dúvida, conversa com a gente que a gente resolve tudo para você, ok? E você também que é da área da perícia e não está nos nossos grupos de WhatsApp e de Telegram, nós temos grupos de WhatsApp e Telegram, entra no site fala.host/grupos, tá? É fala.host, se escreve HOST, /grupos. Então é fala.host/grupos, não tem .com, não tem BR. E esse é o nosso primeiro episódio, né? Nossa primeira cena de podcast. E nada melhor do que convidar a pessoa que foi responsável por eu ter virado um perito judicial nas mais variadas áreas da justiça, ok? Então, nossa convidada aqui hoje, doutora Laine Souza, advogada, e ela vai se apresentar para a gente aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Agenor, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse piloto desse podcast. Sou Laine Moraes Souza, sou advogada especialista em Direito Digital e Compliance, tributário e Direito Administrativo. Já sou formada desde 2001 pela Universidade Federal de Uberlândia e com certeza, a parte da perícia, ela tem uma importância tão grande, Agenor. Quando nós conversávamos antigamente, que você começou no mundo da perícia, com sua expertise que você tem na área, e as pessoas às vezes não conseguem entender que uma boa perícia, seja não só judicialmente, mas extrajudicialmente. O que é uma perícia extrajudicial? É aquela que é feita sem ser no fórum, ou seja, aconteceu um problema, você vai e tenta identificar, cria um processo administrativo, uma forma de verificar o que está acontecendo, concluir, identificar o objeto, a causa daquele fato, para poder ver como vai resolver aquele problema. Então, na grande maioria das vezes, a perícia ela é suficiente por si só para identificar a causa, o problema, às vezes atribuir responsabilidade sobre aquele determinado fato. E quem sabe, com essa identificação, é possível fazer uma composição, resolver aquele fato, sem ao menos entrar no Poder Judiciário. Então, eu acho que isso é bem interessante. E foi bacana quando você conseguiu verificar, identificar, entender o que era esse mundo da perícia, entrou na perícia e hoje já está há vários anos e com certeza vem colaborando e muito para o desenvolvimento dessa ciência, porque a perícia judicial e extrajudicial, a perícia de um modo geral, ela também é uma ciência. Sim, com certeza, e eu agradeço muito porque realmente é uma área assim fenomenal. Era tudo que eu queria, trabalhar em casa, né? Não precisar de... Não, mas não é só trabalhar em casa, não. Tem que ir pra rua, ele tá falando assim. Mas, assim, tem algumas perícias que dá sim para trabalhar em casa, é possível. Mas, de um modo geral, tem que ir pra rua, tem que ir no local do fato, do acontecimento, onde que tá a questão, o objeto ali a ser resolvido. É verdade. Você fala assim como se fosse tão simples. Não. Eu já estou num âmbito assim que, assim... eu faço 3, 4 perícias por mês, então que eu saia, por exemplo, são 2, 3 dias. O resto é laudo na frente do computador lá em casa. Eu moro na roça, moro na frente de um pasto, moro perto de uma lagoa. Né? Então, assim, tudo que eu queria na minha vida. Né? As minhas crianças, aqui, até a minha filha está presente aqui, a Sofia, vive no meio do mato e tudo muito gostoso, né? E o interessante da perícia é que, assim, as pessoas podem perguntar, mas como ser um perito? Em que área ser o perito? Aí que está a beleza da perícia. Qualquer área do conhecimento, você pode ser um perito. Então, você pode ser um perito de engenharia, um perito de computação,
Pode ser um perito de ciências biológicas, pode ser um perito na área do direito, enfim, qualquer área, qualquer estudo científico possibilita a pessoa fazer perícia. Isso é muito interessante. Perícia médica, então assim, tem uma infinidade de áreas. Nós podemos descer um pouquinho o nível, né? E trabalhar assim, perícias, perito cabeleireiro, por exemplo. Também, é possível. Uma pessoa que erra um corte de um cabelo, ou faz algo quimicamente que destrói o couro capilar de alguém, por exemplo? Exatamente, até porque o perito não é necessariamente aquela pessoa que tem uma graduação, uma especialização, um mestrado ou um doutorado sobre um determinado assunto, mas sim uma pessoa que tem expertise naquele assunto. Então, se a pessoa tem uma expertise, ele é muito bom em corte de cabelo e etc., ele é sim um perito. Então, isso é em qualquer área. Então, para ser perito, não é com base no conhecimento educacional ali de escola, de graduação, etc., que a pessoa tem, mas sim na expertise que ela tem naquele determinado assunto, porque muitas das vezes a pessoa tem expertises muito específicas que às vezes uma pessoa formada com mestrado, doutorado não consegue entender a complexidade daquele fato como aquela pessoa. E todos esses experts nos assuntos, eles podem sim ver, analisar aquele objeto, identificar o problema e inclusive sugerir formas de solução se assim for questionado a eles. Então isso é muito interessante. Sim, eu costumo falar, por exemplo, o perito cabeleireiro, perito fotógrafo, né? Crimes, eu já fui chamado, eu já fui fotógrafo, não sei se eu já falei nos meus vídeos, mas eu já fui fotógrafo e já fui chamado para fazer cenas de crime, fazer perícia, cobrir perícia criminal na ausência do perito criminal oficial, né? E para fotografar, já fiz outro serviço também para fotografar, simplesmente para fotografar residências, como por exemplo fazer o laudo de vizinhança. O juiz pediu para um perito fotógrafo só fotografar. E aí o laudo, o resto um engenheiro civil fez. Então eu entrei como perito fotógrafo. Também tem peritos de mais variadas áreas. Perito em educação física, por exemplo. As pessoas não sabem, né? E o intuito também do nosso canal, do podcast, é trazer os peritos, pessoas que têm conhecimento de causa, o expertise que a doutora Laine falou, que é o conhecimento de causa, que o CPC trata essa questão do conhecimento de causa, né? É que o juiz ele tem que nomear alguém com conhecimento de causa, tem que nomear alguém com competência para aquilo. Mas se não tiver aquele profissional cadastrado no tribunal, né, no banco de peritos, o juiz ele pode nomear alguém que não esteja cadastrado, que não detenha diploma, por exemplo. Né? Ele pode cadastrar alguém que tenha conhecimento de causa sobre aquele assunto. Concorda, Laine? O que você acha? Sim, o CPC, que é o Código de Processo Civil, é uma normativa que é utilizada pelos tribunais que define parâmetros, como deve ser o processo e o procedimento. E dentro desse código tem os procedimentos de como deve ocorrer uma perícia e quem podem ser os peritos. E nesse caso, sim, é possível. É possível que o tribunal ele tenha uma lista de pessoas capacitadas e conforme vai surgindo as necessidades para os processos em si, para poder verificar o que está acontecendo, ele vai chamando os profissionais que estão naquela lista. Mas pode sim acontecer de uma determinada causa, um determinado fato que precisa ser solucionado, não tenha pessoas naquela lista e o tribunal ele convoca um terceiro que pode ser inclusive indicado pelas partes. Aí você fala assim, mas indicado pelas partes não corre o risco de o perito ele não ser dele ser parcial, corre risco de ser parcial? Não corre esse risco. Não corre esse risco desde que a parte apenas indica, fala assim, eu conheço um profissional, mas quem vai convidar esse profissional vai ser o juiz e, obviamente, vai verificar ali no caso se tem algum certo grau de proximidade com alguma das partes, algum interesse. Se não tiver, não tem problema nenhum. Então, qualquer pessoa hoje pode ser perita, desde que ela tenha essa expertise. Então, isso é muito interessante. E no processo judicial, essas pessoas são muito bem-vindas. O judiciário precisa de todos os tipos de profissionais.
Então, se você tem um nível de conhecimento, hoje em dia, essa juventude que mexe com as redes sociais, TikTok, Instagram e etc., às vezes, muitas das vezes, os profissionais ele não têm aquele conhecimento necessário e acaba chamando, às vezes, algum influenciador digital que tenha certas expertise naquela forma de agir, naquela plataforma e tudo mais, para que ele dê o parecer dele de como funciona. Isso mostra que qualquer pessoa, hoje, ela consegue ser um perito judicial. É importante você trazer esse tema, porque é uma das nossas pautas falar sobre o artigo 144 e 145, que fala da suspeição. Eu sei que o CPC, nessa versão 2015, ele trouxe essa evolução do perito consensual, né? As duas partes podem consensualmente escolher um perito e ele tem o mesmo peso do perito escolhido pelo juiz, né? Mas esse aí é um outro assunto, a gente até não vou entrar nesse mérito agora, pode ser para outros podcasts. Mas, por exemplo, como a doutora indicou aqui, eu sou parte autora, por exemplo. Eu posso indicar um perito, né? E se, por exemplo, para acabar com essa questão da parcialidade, existe um 144 e um 145, né? Onde vai acontecer ali uma análise de suspeição e impedimento, né? Exatamente, aí estava faltando essa palavra. Então, assim, se eu indico um perito para o juiz aceita, a outra parte ela tem a chance de fazer todo um levantamento. Tem impugnação. Funciona da seguinte forma: o perito judicial ele tem que ser uma pessoa imparcial. Então, para ele ser imparcial, ele não pode ter interesse na causa, não pode ter amizade com uma das partes, ou uma amizade excessiva, às vezes até mesmo com o juiz ou com outros membros do Poder Judiciário. Então, tem que ser uma pessoa que seja técnica, que vai analisar o objeto que requer a perícia ali naquele processo judicial, e nessa análise ele vai estabelecer um parecer em que ele vai delimitar tecnicamente o que aconteceu e como resolver aquele problema. E nesse caso, se ele não pode, inclusive, pôr juízo de valores na perícia dele, porque o que ele pensa, o que ele acha, isso não é técnico. Não é importante. Não é técnico. Perícia significa algo técnico. E técnico, você tem que agir dentro de processos e procedimentos. Como analisar, como apurar, porque quem pega aquele laudo, se fazer todos os mesmos passos que está ali descrito, tem que chegar no mesmo resultado. E opinião não é opinião, sugestão, é subjetivo. Isso não faz parte de um perito. Então, então o juiz ele vai analisar tudo isso, não só o juiz como as partes. Então, ele vai ver se aquele perito ele é sócio da empresa ou de algum amigo, parente de uma das partes, do juiz, ele tem interesse. Então, tem vários requisitos ali que são analisados. Se ele não se enquadrar em nenhum desses requisitos, então o que acontece? Não tem problema nenhum ele ser o perito. O fato de você conhecer uma pessoa, isso não invalida essa pessoa. Ela não é nem suspeita, ela não é impedida por causa disso. O que invalida é ela ter essa amizade, ou ser um parente de até 3º grau. Então, assim, ter essa amizade por quê? Porque você tem um interesse que a pessoa ganha. Então, se você tem um interesse que aquela pessoa ganha, vai ter aquela famosa pulguinha atrás da orelha. Será que esse perito está sendo realmente isento ou se ele está puxando a sardinha para uma das partes? E essa pulga atrás da orelha, ela não é bem, assim, respeitada, ela não é, quer dizer, ela não é aceita no judiciário, entendeu? Porque a perícia você tem que entender da seguinte forma: tem que ser algo em que uma pessoa técnica vai resolver aquele problema. Quando você está na dúvida se aquela pessoa está sendo realmente técnica, então ela não é mais uma perita. E como a gente resolve? Como a gente identifica que ela não está sendo técnica?
E aí vem o Código de Processo Civil. Porque, assim, para a gente questionar, tem que ter uma lei que, assim, o define quais são os questionamentos que podem ser feitos. Então, nosso ordenamento jurídico funciona da seguinte forma: a gente pode fazer tudo desde que não tenha uma lei que nos proíba. Então, nesse caso, a lei que proíbe é o Código de Processo Civil, que traz vários requisitos. Tem os requisitos do impedimento e tem os requisitos da suspeição. Se ele não se enquadrar diretamente num desses requisitos, então significa que ele pode ser perito. Agora, se ele se enquadrar em algum desses requisitos, aí não. Então, aí uma das partes, ou até mesmo o juiz, pode questionar, pode impugnar. O juiz, no caso, ele vai, se o juiz identificar uma suspeição ou impedimento, ele vai fundamentar os motivos e vai descartar aquele juiz. Se uma das partes identificar o impedimento ou a suspeição, ela vai ter que impugnar esse perito, obviamente vai abrir para outra parte também manifestar, e se comprovar o impedimento, a suspeição, o juiz descarta aquele perito e convoca um outro perito para aquela ação. Entretanto, se o perito, ele sabendo que ele é suspeito, que ele é impedido para atuar naquela causa, num daqueles requisitos, como eu falei, os requisitos basicamente são amizade, interesse na causa, ser algum parente, até terceiro grau envolvido, basicamente é isso. Então, se o perito, em sabendo, ainda assim esconde essa informação e faz a perícia e depois se descobre isso, o perito ele é responsabilizado. Ele é responsabilizado por todos os danos causados para a parte, né, em decorrência dessa omissão. É notificado os órgãos de classe, caso ele esteja vinculado a algum órgão de classe, para que sejam tomadas providências cabíveis. E ele pode ser suspenso de fazer qualquer tipo, suspenso não, ele pode ser impedido de fazer qualquer tipo de perícia para órgãos públicos por 5 anos. Ah, são 5 São anos? 5 Eu sempre anos. fiquei na dúvida se era 2 ou 5. Não, de 2 a 5, mas nesse nível chega a ser 5 anos. Então, porque depende da gravidade do dano que o perito faz. Mas para esse caso específico, ele é 5 anos, em que ele é impedido. Então, isso uma outra coisa que eu queria te perguntar, é que as pessoas perguntam muito lá no podcast, em que momento se dá essa suspeição, ou essa faculdade, essa prerrogativa das partes impugnarem o perito, ela se dá por todo o processo até o final? Inicialmente, o Código de Processo Civil, ele define que a impugnação ao perito, ela é feita assim que há a nomeação do perito. Então, faz a nomeação do perito, o perito ele tem que vir ao processo, ele vai juntar um contrato de prestação de serviço, onde tem o valor do serviço da perícia dele, e ele tem que também colocar o currículo dele. É obrigado ao perito fornecer o currículo dele para as partes conhecer. Então, as partes, tendo essa documentação em mãos, ela vai saber se aquele perito ele é competente ou não, ele tem expertise ou não de fazer aquela perícia, porque isso também acontece. É a primeira peneira, né? É uma das primeiras peneiras, porque acontece em comarcas menores, em que tem poucos peritos disponíveis, ou no cadastro do judiciário, aí você tem que fazer uma perícia, por exemplo, num veículo que estragou, mas ele vai chamar uma pessoa que é formada, talvez, em ciência da computação. O objeto não é o mesmo da expertise dele, mas isso acontece. Por incrível que pareça, isso acontece com muita frequência. Então, esse é um dos casos em que uma das partes vai impugnar o perito e vai fazer, não, ele não tem expertise necessária para aquilo. O outro é verificar ali os requisitos do CPC. Então, as partes, ela vai tentar investigar o perito, buscar nas redes sociais informações relacionadas àquele perito para saber se tem algum dos requisitos ali do CPC que proíbe ele de ser perito. Se identificado, e as redes sociais ajudam muito nesse ponto, porque você vai lá e como as pessoas colocam a vida inteira delas, quem que elas é amiga, onde frequenta, o que faz e tudo mais, você pega aquela informação, traz para o processo e mostra, não, ele é amigo íntimo, ou ele é sócio, faz pesquisa também nos órgãos, tipo a Receita Federal, para saber
quais empresas que ele tem sociedade e tudo mais, se às vezes aquela empresa que está naquele processo pode ser que seja uma filial ou alguma empresa que é administrada por uma outra, então isso mostra interesse. Mostrar a ligação do mostrar período. essas ligações. Então, você comprovando isso pode causar a suspeição e o impedimento desse perito para atuar naquele processo em específico. Porém, tem esse prazo. Assim que o perito é nomeado, junto a essa informação, a parte tem 15 dias para poder fazer essa impugnação. Mas nada impede que, no curso do processo, no curso da perícia, a parte venha descobrir alguma informação que até então não estava disponível e, comprovada isso, a parte pode sim levar para o juiz, lógico, por meio de petição, com um documento comprovando o que está sendo alegado, e informar para o juiz o que está acontecendo. Isso é como se tivesse um fato novo. Ou vício pode ser considerado também? Seria um vício? Não é nenhum vício, não necessariamente um fato novo. Porque como as partes não conhecem, não conhece aquele perito ainda, não tem acesso, então, assim, às vezes não sabe muitos requisitos da vida dele, o que ele faz. E talvez no curso da perícia, ele verifica, às vezes, no meio de uma perícia, tá o perito, tá as partes ali, no meio de uma perícia, de repente, você percebe que uma parte está conversando sozinho com o perito e que alguma coisa está acontecendo. É possível você filmar aquilo, pega o celular hoje, filma o que está acontecendo e pede para o perito justificar o porquê que estava conversando com aquela parte sozinha, por exemplo. O que estava acontecendo ali? Que tipo de informação estava sendo passada? Eu posso dar um exemplo aí. Essa sexta-feira agora, por exemplo, eu fiz uma perícia na área da elétrica, né? E a parte ré, geralmente é a prestadora de energia, e a prestadora de energia, geralmente, ela tem um profissional específico para atender a área da perícia. Então, todas as perícias que a gente vai, tá lá aquele profissional. E aí, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Então, você tem que ser o mais social possível ali para não demonstrar, tipo, afetividade, não que tenha, né? Mas para evitar que dali decole narrativas que possam... Questione se você está sendo imparcial ou não naquela questão. Porque se filme e mostra que está ali muito próximo e tudo mais, a outra parte é que é famosa pulguinha atrás da orelha que eu falei. A outra parte vai ficar desconfiada. E se ela fica desconfiada e leva isso para o juiz e mostra para o juiz o motivo da causa da desconfiança, então como que eu vou aceitar aquela perícia como válida? Eu não sei, por mais que o perito ele saiba separar a vida pessoal dele com a vida profissional, por mais que o laudo dele seja perfeito, seja técnico, mas a parte ela tá com essa pulga atrás da orelha. Então, com certeza vai ter que chamar um outro perito para refazer, ou pelo menos para complementar aquela perícia em alguns pontos para poder ver se realmente é aquilo ou não. Então, isso é algo grave, é algo sério para um perito. Então, se você quer ser um perito, principalmente perito judicial, você tem que ficar muito atento à sua postura. Sua postura tem que ser uma postura de profissional e não uma postura, assim, lógico, você tem que ser sociável com as pessoas, tratar todo mundo bem, as partes bem, mas nunca conversar isoladamente com uma parte. Se uma parte quer conversar, chama a outra, vem cá, todo mundo junto ali, não tem aquelas conversas próprias, muito, muito íntimas. Isso acontece, tem um caso meu que teve uma perícia contábil, né? E a outra parte pensa numa pessoa que inferniza todo mundo, e liga, e insulta, e tenta oferecer dinheiro para poder fazer aquilo que ele quer, oferece. É mais pesada, já mais pesada. Não, mas tem pessoas que ligam e oferecem dinheiro. Fala assim, eu tenho dinheiro, você quer quanto para você fazer um negócio assim do jeito que eu quero e tudo mais. E assim, nem sempre você consegue comprovar que isso está acontecendo. Mas assim, começa a surgir suspeitas, a depender da forma com que o perito redige o laudo pericial dele também. Porque quando o perito ele não é técnico, o perito começa a colocar a subjetividade dele, ou seja, a opinião dele, porque de verdade, ninguém quer saber a opinião pessoal do perito, a gente quer saber a opinião técnica. Se ele concorda ou não concorda,
Não interessa. Se ele acha que alguém é responsável, isso não interessa. Ele tem que comprovar. Peguei um objeto, fiz essa análise, utilizei esse procedimento. Geralmente, na grande maioria das profissões, tem a ISO, né, a certificação ISO, que tem várias formas de processo e procedimento, de como proceder em tudo. Então, assim, você tem que utilizar essas ISOs, essas certificações, esses processos e procedimentos para você elaborar o seu laudo pericial. Eu costumo dizer também que você pode citar livros de outros profissionais, outros trabalhos de outros profissionais, trazer isso para dentro do seu laudo para enriquecer. Sim, não só pode, você deve. Então, com base nisso, aí de repente você já sabe que uma das partes é aquela parte complicada. Aí vem aquele laudo pericial que tem subjetividade. Começa a chamar a outra parte de réu, fala que a outra parte ela é responsável, que a outra parte ela deve arcar com todos os prejuízos, porque foi ela que cometeu aquele dano e tudo mais. Aí você olha, assim, é um nível de subjetividade, ele está fazendo um laudo pericial como se ele fosse o advogado de uma das partes. Ele está defendendo. Está atacando a outra parte. Gente, a função de perito não é atacar ninguém. Na verdade, quando o perito começa a atacar uma das partes, você tem que ficar muito atento. Será que esse perito está realmente imparcial? Não tá, porque tá atacando. Exatamente. E essa questão de ataque das partes é interessante, Genu, a gente parar para perceber. Isso acontece com uma frequência muito grande nas perícias judiciais, por incrível que pareça. Mas as perícias extrajudiciais, que a parte contrata, isso eu diria que eu acho que é 99,9% das perícias, elas são parciais, porque o perito acha assim, a parte, o fulano me chamou para ver, eu ia apurar um negócio aqui, então vou fazer o que ela quer. Não, a função do perito não é fazer que a parte que está contratando quer, não. É analisar o negócio e mostrar para a parte, aconteceu isso, é assim que você tem que resolver. Posso dar um exemplo? Não é puxar sardinha. Posso dar um exemplo de um laudo extrajudicial? Uma pessoa construiu uma residência, uma casa, e o vizinho alegou que aquela construção destruiu toda a casa do vizinho. Aí o vizinho pegou, não avisou o vizinho construtor, reformou toda a casa e depois processou o vizinho dizendo que, olha, tudo que estragou aqui e eu arrumei é responsabilidade sua, tá? Então agora eu quero que você pague. Você conhece um processo mais ou menos assim? Conheço um processo mais ou menos assim. Não, isso aí acontece, mas não só na parte da construção civil. Construção civil isso acontece com muita frequência. Mas, por incrível que pareça, é quase todos os laudos periciais. Isso acontece. Assim, os peritos, eles acham que eles têm que defender a pessoa que está contratando eles. Assim, por incrível que pareça, e esse podcast eu acho que ele é interessante por causa disso, que a pessoa tem que sair, o perito ele tem que sair do amadorismo da perícia. Por que eu estou chamando de amadorismo da perícia? É o seguinte, a pessoa ela é muito boa no assunto, ela é expert naquele assunto. Só que na hora que ela vai desenvolver o trabalho de perícia, ela quer ser advogado daquela parte. E a função de perito não é ser advogado e nem ser promotor. Ela toma dores. Toma dores. E, na verdade, até advogado que toma dores de cliente não é um bom advogado, porque a função de advogado é um trabalho técnico da normativa, da legislação, para poder verificar se aquela pessoa tem direito ou não. Obviamente, o direito ele é muito aberto, tem a opinião e a decisão, a forma de pensar do juiz, então tem um monte de nuances aí, as interpretações, tem um monte de nuances que tem que levar em consideração. Porém, a pessoa tem que ser técnica. Quando você começa a falar, mas o advogado sim, ele tem que falar a outra parte que causou o dano. É lógico que tem que falar, porque se ele vai entrar com a ação, se não falar que a outra parte causou o dano, ele está entrando com a ação por causa do quê? Né? Então, ele tem que defender essa tese de que a outra parte causou e a outra parte vem e defende falando que não causou. Mas o perito não. Porque na hora que o perito fala que foi o outro que causou, para ele chegar nesse nível,
de afirmar quem causou o dano, ele tem que ter provas robustas que comprovam que aquele dano foi causado. Eu tenho um caso interessante de telecomunicações. Uma empresa de telecomunicações, esse é de São Paulo, não é de Minas não. Ela simplesmente entrou com uma cobrança contra um cliente pedindo mais de R$1 milhão. Danos, falando questão de telecomunicações, e a gente entrou com uma cautelar, pediu informações da empresa de que débito, qual que era aquele débito. Não informaram. Entramos com uma ação cautelar na justiça para que a empresa trouxesse a documentação para falar, esse dinheiro que você está cobrando, esse valor que você está cobrando é referente a quê? Não informaram. Não informaram. Entramos com a ação normal, ordinária ali, né, para poder questionar o débito, declarar a inexistência do débito, né, porque se a empresa fornece, a gente não sabe, tirou a negativação e tudo mais. No curso do processo, lá na frente, o juiz pede uma perícia para poder verificar. A empresa trocou de advogado várias vezes, uns advogados pediu a perícia, o juiz baixou o processo de diligência, ou seja, já ia para a sentença, o juiz resolveu conceder essa perícia. Aí o que aconteceu? Veio o perito, né, obviamente, juntamos os quesitos ali necessários naquela perícia, o perito veio, analisou toda a documentação e a empresa estava alegando que o meu cliente fazia bypass nas telecomunicações dele, né? Nos serviços de telecomunicações. Bypass nada mais é do que uma fraude em telecomunicação, né? E aí estava alegando isso, por isso que eles estavam cobrando. Em qual serviço? SMS? No serviço móvel pessoal, que é telefonia celular. Bypass em celular? Bypass em celular. Alegou isso, né? Eu falei assim, gente, e do nada apareceu tipo assim, quase 2.000 páginas de ligações. Essas páginas apareceram assim, da noite pro dia ali no processo, falando que ele fazia não sei quantas mil ligações por minuto. Assim, era não só humanamente possível, mas maquinalmente impossível que eles estavam alegando ali, né? Eu falei assim, gente, que absurdo. Obviamente, entramos com os quesitos e tudo mais. A outra parte também, empresa de telecomunicações, juntou os quesitos, veio o perito analisar. Tem o contrato entre as partes? Sim, o contrato existe. Então, o perito falou. Tem, naquela documentação, naquelas milhares de páginas que a empresa de telecomunicação juntou, aqui tem a fraude de bypass nesses serviços de telecomunicação? O perito analisou, tem a fraude de bypass ali, naquela documentação que eles juntaram. Aí vem, esses números que foram juntados, essas ligações, esses números, é de propriedade do autor, porque é do autor, porque foi o autor que entrou com a ação para poder questionar aquele débito, né? Tá. Então, e a empresa de telecomunicação é a ré. Então, aquelas ligações foram feitas pelo autor, ou seja, foi comprovada a fraude? Sim, tem documentação de fraude, mas foi comprovada pelo autor? Aí eu falei assim, não tem nada no processo e na documentação que comprove que aquelas ligações foram feitas pelo autor. Pronto. Aí isso por si só já deu ganho de causa para o autor. Por quê? Porque assim, a empresa alega bypass, ótimo. Ninguém está discutindo que aquele documento tem bypass. Mas tem vinculação aquele documento com a parte? Não tem vinculação. Pode ser qualquer um ter utilizado qualquer sistema. A empresa pode ter pego lá aquelas informações lá de qualquer cliente, juntou no processo. Não tinha ligação de número de A, número de B, não tinha ligação com a empresa? Não tinha ligação com o meu cliente. Então, com o seu cliente, no caso. Sim, não tinha. Então, isso pode acontecer, ou seja, a gente pode entender que a empresa meio que juntou documentos fraudulentos no processo? É uma possibilidade. É difícil, quase impossível comprovar que essa documentação ela é fraudulenta. Isso é muito difícil. Então, tanto é que a gente nem impugnou essa documentação como fraudulenta.
Como é que eu vou comprovar isso? Como que eu vou fazer essa perícia lá Seria muito nas trabalhoso. informações dele? Muito trabalhoso. Então, o que eu posso fazer é, tem vinculação? Tem entre o crime que eles alegam, a fraude que eles alegam com o autor? Consegue vincular esses dois? Não consegue vincular. Se não consegue vincular, acabou. É melhor nem fazer muita firula, porque aí você pode desenrolar uma discussão eterna e uma hora ele provar tudo ali. Então é melhor você já se ater. Perícia é aquele negócio. Quanto mais complexo vai ficando, pior é para as partes. E para todo mundo. Então você tem que resolver a primeira coisa, tem que comprovar. Tá alegando dano? Não importa na onde, seja um carro, seja telecomunicações, no caso é fraude, se tem fraude em telecomunicação, então a empresa não recebeu o dinheiro que deveria receber por aquele serviço, então isso é um dano. Então não importa. A pessoa alega, tem um dano, ótimo, vamos comprovar. Esse dano existe? Sim, esse dano existe. Ótimo. Esse dano, quem causou o dano? E o perito tem que comprovar isso. O perito tem que provar quem causou aquele dano. Pode acontecer do perito não saber quem causou o dano? Claro, esse é um típico caso. O perito não sabe quem causou aquele dano de bypass. Mas no processo eu preciso saber quem causou o dano? Não, eu tenho que saber se a parte que está sendo alegada que causou aquele dano, se foi ela que causou. Ou se ela foi beneficiária daquilo tudo também, ou né? foi beneficiária. Agora, se foi um terceiro, para aquele processo em específico, não importa quem que é o terceiro. Importaria se fosse extrajudicial. Então, uma empresa convidou um perito para poder analisar as informações, a documentação, toda a infraestrutura de informação que eles têm. Aí sim, ele quer identificar quem que é o autor daquela fraude. Aí sim, aí o perito vai ter que ir a fundo para tentar ver se ele consegue identificar. Isso acontece muito, principalmente atualmente com essas perícias na área de computação. Tem vazão em computadores ou dispositivos informáticos, servidores, enfim, de um modo geral, em que eles contratam um perito, especializado, obviamente, na área de computação, que ele vai ver que houve a invasão e tenta identificar quem que é a autoria daquela invasão. Então, assim, um intuito é saber quem que é o autor, até mesmo para processar aquela pessoa, né? Até por eventual crime. Mas nem sempre é possível chegar na autoria. Mas no extrajudicial, o foco da autoria, ela é principal. No processo judicial, não. No processo judicial, o foco é saber se a autoria alegada por uma das partes, se ela está realmente vinculada àquele dano. Se ela estiver vinculada, obviamente, ela é responsável. Se ela não for vinculada àquele dano, como esse exemplo que eu dei, então ela não é responsável. Boa. Bom, pessoal, deixa eu dar uma interrompida aqui, coisa rápida. Só lembrando a todos aqui, nós estamos começando o nosso primeiro podcast. Nós estamos trazendo assuntos de perícia para o mundo da internet. Eu ainda não conheço nenhum podcast nessa área. Eu acho que é o nosso primeiro podcast sobre perícia em específico, tá? Nós vamos falar sobre perícia tanto judicial quanto extrajudicial. Nós vamos trazer você que gostaria e tem interesse nessa área a ser um perito judicial, né? Ou a ser um perito extrajudicial, um assistente técnico. A gente vai tratar sobre isso em vários podcasts que a gente vai seguir por aí, né? Se você tem interesse e ainda não faz parte do nosso YouTube, então você entra lá no youtube.com.br/perícia judicial. Vai cair direto no meu canal, no nosso canal de perícia, que ele já existe há 2 anos, mais ou menos. Lá eu já tenho vários vídeos explicando sobre a área de perícia, inclusive como desde o início você se tornar um perito, tá? Porém, era só eu falando. Então a ideia, junto com a nossa equipe aqui, nós temos o Creu, que é o nosso profissional das artes visuais, né? Que também é perito, já atua na área da perícia, hoje ele está aqui com a gente. Nós temos o Salmo, que é o nosso produtor, que é responsável por toda essa parte de estrutura de iluminação, de câmeras. O cara é realmente profissional e ele trouxe tudo para a gente aqui fazer o melhor possível nesse nosso podcast, ok?
Se você não faz parte dos nossos grupos, gostaria que você entrasse no nosso link, que é fala.host/grupos. fala.host/grupos. Lá você vai ter um link e você escolhe se entra no grupo WhatsApp ou no grupo do Telegram. E lá dentro tem muita gente, já tem muito perito trabalhando lá dentro, gente que tem interesse na área da perícia, gente que não quer ser perito, mas gosta de discutir a área da ciência, porque perícia é ciência, né? Participe, entre lá com a gente. Só de você entrar, você já ganha um monte de conhecimento lá, tá? E se você tiver dúvida, é só perguntar. Se eu não responder, vários outros peritos respondem lá para você. E detalhe, bom, como tudo na vida tem custo, a nossa área da perícia, o nosso podcast tem custo também. Se você quiser participar, colocando a sua marca aqui na nossa televisão, você pode entrar em contato comigo lá dentro do grupo, me chama, eu sou Agenor Zaparoli, e a gente vai discutir sobre colocar a sua máquina aqui, sua marca aqui nessa televisãozinha aqui. Ou até você sentar naquela cadeira ali do lado, tá? Você pode sentar ali do lado com mais alguém e a gente pode fazer uma perícia, porque a ideia também é trazer vários profissionais de várias áreas. Hoje nós estamos trazendo a doutora Laine, que é advogada, é a responsável por eu me tornar perito lá em 2013. Já faz bastante tempo, hein? Ó. Quase 15 anos já. E quase 15, né, bem? E a ideia, então, é a gente discutir sobre perícias e trazer temas extrovertidos sobre a área, como, por exemplo, como você começou, Creu, na área da perícia. Eu vou querer você aqui, sentado aqui, conversando comigo, tá? Então, procura a gente, se você quer colocar sua marca ali, se você quer contar a história da sua empresa, contar a sua história, se divulgar como perito de qualquer tipo de área, como profissional de qualquer área que esteja envolvida na ciência da perícia, não só perícia judicial ou extrajudicial. Às vezes, algo que venha, por exemplo, eu vou trazer aqui um cientista físico, por um acaso ele é meu primo, e ele é físico, e ele trabalha com ciências de materiais. E isso é importante para a área, por exemplo, da mecânica. Então, o perito mecânico pode utilizar o que ele está fazendo no doutorado dele, não sei se é doutorado ou mestrado, agora eu não lembro, mas pode utilizar o que ele está estudando na área da perícia da mecânica, tá? Então, convido vocês a entrar nos nossos grupos, fala.host/grupos, e entrar no nosso canal do YouTube, que é Perícia Judicial, @Perícia Judicial, vai cair direto no nosso canal. Bom, nós continuamos aqui, tá? Nós ainda temos bastante tempo, tudo bem com você? Ótimo. O maridão não tá bravo, não? Não, se quiser pôr ele aqui também, vai falar um pouco sobre ciência da que tal, né? Sentar ali na ponta, hein? Mas é interessante, você estava falando aí, Agenor, das pessoas participar desse canal de perícia. Porque se você é um profissional, não necessariamente um expert, mas se você tem produtos e serviços que os experts podem utilizar, é muito bacana você vir mostrar para as pessoas. Porque às vezes você presta um serviço ali específico que os peritos necessitam daquele seu produto. Então, venha mostrar o seu produto, o seu serviço para as pessoas, para tomar esse conhecimento. É interessante. Então, tem profissionais que fazem degravação. Aqui mesmo na sua equipe, você tem profissionais que fazem degravação de vídeos, que é interessantíssimo. Você tem pessoas que verificam a questão na parte de computação forense também, que tem aqueles maquinários necessários para poder a palavra agora me fugiu. Descriptografar isso, que é interessante. Então, assim, tem muita ferramenta hoje que pode ser utilizada, porque as empresas têm essas ferramentas e muitas das vezes o perito não tem conhecimento daquela possibilidade. E às vezes é mais acessível do que as pessoas pensam. Então é interessante essas pessoas também virem aqui para o canal e mostrar essas ferramentas para que todos tenham conhecimento da existência dela, da funcionalidade dela e quem sabe utilizar nas perícias que estão desenvolvendo. Às vezes o perito não sabe, ele se depara, porque a perícia é assim, você se depara com uma situação, você vai ter que identificar que ferramenta você vai utilizar, que metodologia você vai utilizar para resolver aquele problema.
né? O CPC fala que você tem que utilizar a metodologia mais utilizada pelos seus pares, né? Pelos outros peritos, né? Mas às vezes não existe uma tecnologia para fazer aquele tipo de análise, ou existe uma tecnologia e você não conhece. E se você tem alguma empresa, por exemplo, alguma tecnologia que ainda não é de conhecimento geral e quiser trazer, ajuda muito, porque o perito pode utilizar uma metodologia nova. Não quer dizer que porque a gente tem que demonstrar que é o método mais utilizado, que é a única forma de se montar uma perícia. Sim. Então você pode criar uma metodologia nova e jogar isso no mundo para ser contestada pelas outras partes, pelos outros peritos, pelos outros profissionais da área, né? Então, se é algo, por exemplo, uma metodologia que venha a somar e ela é aceita, será aceita, você entende que ela será aceita, pode trazer para o mundo da perícia que vai ajudar bastante, né? E é interessante, vamos pegar o exemplo, como eu te falei aqui na sua equipe, tem um profissional que faz perícia de degravação de vídeos. Explica o que é degravação. O que é uma degravação de vídeos? É muito interessante essa questão. Por exemplo, você mora ou num condomínio, ou nessas ruas agora, que tem essas câmeras que ficam na rua, que eles compartilham, né, as câmeras compartilhadas de segurança, e de repente acontece algum crime em algum local. Em alguma das casas, algum dos comércios, alguma coisa assim. E tem a câmera, né? E o que precisa fazer? Porque o juiz, quando você vai juntar no processo, o juiz ele não vai parar e vai ficar olhando aquela câmera que tem 8 horas, às vezes, ali de imagem para tentar achar alguma coisa. Ele não vai fazer isso. Então, precisa degravar. O que é degravar, no caso, um vídeo? É um perito que entende de vídeo, ele vai olhando ali, né, todo o vídeo, vai pegando as imagens, a chama frame, se eu não me engano, vai pegando ali as imagens e ele vai narrando o que vai acontecendo. Então, ele pega o que é imagem e transforma em texto. Mas, obviamente, ele pode dar um print ali e colocar fotinhas também das imagens ali para complementar o trabalho dele, até para poder facilitar a visualização e a identificação. Então, ele consegue, para você ver, ele precisa de software, às vezes, para fazer o tratamento daquela imagem, porque às vezes câmera de vigilância, a imagem não é boa, então ele tem que fazer esse tratamento. Então, se tem empresas que têm, por exemplo, software de tratamento de imagem, aí uma oportunidade para mostrar para as pessoas. Traga o software para cá. Traga o software para cá. Às vezes, as pessoas pedem para eles fazer zoom na imagem. Acontece, pede zoom. Só que zoom, para você conseguir zoom de uma imagem, aquela câmera ela tem que fazer o zoom. Se ela não faz o zoom, eles querem que o perito da degravação de imagem faça o zoom para ele, como se ele fosse a câmera que fizesse o zoom. Como se fosse mágico, né? Como se fosse mágico. Só que o software e o conhecimento e a expertise deles possibilitam eles a fazer esse zoom. Isso é interessante. Então ele monta tudo isso e consegue identificar a que distância que estava, em qual casa, ou qual comércio que entrou, o que foi feito, quantas pessoas foram possível identificar ali naquele local. Então, ele vai descrever tudo. Isso acontece muito, para você ter uma ideia, Genor, essa questão de degravação de vídeo, principalmente em ônibus coletivo que anda na cidade, Hoje que agora tem quase aquelas câmeras. Então, por exemplo, aconteceu um acidente, uma pessoa de idade estava descendo os degraus para sair do ônibus, o motorista começou a andar, a pessoa pegou e caiu, machucou, morreu, aconteceu alguma coisa. Então, vai tentar verificar o que aconteceu ali. As câmeras, elas é uma grande prova do que aconteceu, porque ela filmou ali aquele fato. Então, o perito da gravação de vídeo, ele vai narrar o que aconteceu e vai verificar. O ônibus ainda estava parado, o ônibus já tinha começado a entrar em movimento quando a pessoa ainda estava descendo e caiu. Então, tudo isso, esse trabalho pericial de identificação, ele é muito importante no processo judicial, inclusive para ajudar a atribuir responsabilidades. Ele caiu porque simplesmente descontrolou e caiu, infelizmente, machucou, ou ele caiu porque ele estava descendo o ônibus, entrou em movimento. Então, de quem que é essa responsabilidade? É o perito.
Você está dando esse exemplo porque você sabe que o CREO chegou a fazer um desse? Ele faz muita perícia em questão de vídeos. Extrajudicial. Judicial e extrajudicial, acho que seria, assim, eu acho que seria um excelente podcast, falar com ele de como funciona essas questões das perícias de imagem. Eu te falei, CREO, quero ser sentado aqui, viu? É bacana. E assim, esse é mais um exemplo que a gente está mostrando que a perícia pode ser em qualquer área. Sim, sim. Bom, então a gente pode tratar de um assunto que para mim é muito comum, que eu sou formado em computação forense e perícia digital, especialista em computação forense, e eu tenho sido nomeado para alguns serviços nessa área de perícia computacional. A gente pode trazer um pouquinho esse tema para a discussão aqui. Mas você, doutora, me indicou uma vez um serviço como assistente técnico, né, não sei se está lembrada, sobre uma empresa que foi invadida, né? Teve um profissional que trabalhava lá dentro, ele foi mandado embora. Depois que ele foi mandado embora, alguém invadiu a máquina do gerente geral lá, obteve informações sigilosas, divulgou no Wikileaks, quer dizer, apareceram informações no Wikileaks. A partir de uma investigação civil, a Polícia Civil identificou o IP, identificou que poderia ser uma pessoa Não, desculpa, não identificou o IP não. Identificou que a pessoa estava usando o Tor, que é um navegador de baixo nível para navegar na Deep Web, e que também esconde todos os seus traços. A partir do Tor, até o FBI já tem agora meios de identificar a partir do Tor de onde partiu. Tá? Uhum. É mais difícil, mas já existe essa possibilidade. Mas antigamente o Tor era invisível. Sim. Se você utilizasse o navegador Tor, você poderia navegar em qualquer lugar que você não apareceria, você estaria totalmente imune. Então eles identificaram que essa pessoa que entrou, copiou informações e ameaçou a família do gerente que ele usava Tor. Por algum provável desafeto dentro da empresa, surgiu a ideia de um nome, né? E aí, desse nome, eles começaram a fazer um emaranhamento de ligações. O usuário que foi utilizado era utilizado por ele quando trabalhava aqui na empresa. Foi o bastante para a Polícia Civil fazer uma busca e apreensão na casa dele, né? Você lembra desse... Eu me lembro. Rapaz, infelizmente, chegou a ficar preso, né? Ficou 4 meses. Foi pra cadeia por causa disso. E é interessante, porque eles pegaram a máquina dele na empresa, né? E na máquina dele identificou que ele tinha o programa Tor. E pelo fato dele ter o programa Tor na máquina, falou que então era ele. Como se ninguém mais no mundo tivesse Tor. Eles não conseguiram comprovar nenhuma vinculação entre o dano a ele. A única vinculação é que ele tinha o Tor na máquina. Exatamente. E ficou preso por 4 meses em decorrência disso. Né? E vem a grande importância do perito. Por quê? Porque o judiciário, ele não está... Hoje ele está um pouco mais preparado, mas ele ainda não está preparado para as novas tecnologias, principalmente tecnologias computacionais. Então, ainda mais quando o poder econômico ele predomina, né? E ainda acontece muito, infelizmente, no nosso judiciário, o poder econômico predominar. Então, tem certos setores que a probabilidade do juiz conceder qualquer coisa que eles pedem é muito grande, só por causa do poder econômico. Infelizmente, isso acontece. Então, vem a importância do perito tentar identificar, que é o que nós falamos atrás no nosso
nosso papo aqui, que foi exatamente o perito, ele vai identificar o objeto, ele tem que identificar a autoria, mas ele tem que verificar se aquela pessoa que está sendo identificada como possível responsável por aquele dano, se consegue comprovar esse link entre a pessoa e esse dano. O nexo de causalidade ali. Exatamente, tem que comprovar esse link. Se não conseguir comprovar, a pessoa não é responsável. E nesse caso em específico, não conseguiram comprovar, nas perícias identificadas, as perícias computacionais, pegamos toda a documentação existente na época, inclusive fizemos o backup de todas as informações que tinha no computador dele, analisou tudo. Na época você fez esse trabalho Sim. de análise de tudo, inclusive tinha assistentes técnicos da empresa no local também. E não conseguiram fazer essa comprovação de que foi ele que praticou. A única informação que tinha é que ele tinha o software Tor na máquina dele. Quantas pessoas não têm esse software? O simples fato de você ter um software, isso não faz com que você seja responsável. Muito pelo contrário, assim, não é crime você ter software na sua máquina, seja Tor, seja qualquer que seja, né? Não tem nada que te proíba de ter um software. Exato. E nesse caso aconteceu, e é interessante. A parte da computação forense, ela está crescendo muito. E ela tem, tem umas minúcias, umas coisas tão simples. Isso a gente está falando de algo mais sofisticado, que para o software, invasão da diretoria, pegar informações, mandar para o wiki. Então, isso é algo mais complexo, mas vou te falar um caso bem simples. Fraude em licitações, por exemplo. Tem empresas que vão participar de licitações públicas e a licitação ela precisa de ter concorrência para tentar dar uma validada ali. O que tem empresas que fazem? Pegam dados de outra empresa, sem a outra empresa saber, monta a documentação, a proposta e envia para a licitação como se fosse a outra empresa, para dar aquela falsa sensação de que está havendo ali várias pessoas concorrendo, né? Várias empresas concorrendo naquela licitação que não está acontecendo. Joga um valor mais alto para Joga um valor mais alto. Exatamente, você chegou ao ponto. Joga o valor mais alto para ela ganhar, porque ela comprova que ela era o melhor preço. E essas fraudes, elas não são tão complicadas, assim, não são tão complexas. Eu tenho um caso desse. Sabe como que a gente conseguiu chegar na autoria da fraude? Busca e apreensão? Não, muito mais simples. Porque eles mandaram a licitação, não vou falar o órgão, e a empresa descobriu, né? A empresa vítima descobriu, entrou em contato com esse órgão, eles mandaram um e-mail que eles receberam para a empresa, um e-mail com a proposta. A empresa me encaminhou o e-mail, tem que tomar muito cuidado na questão de encaminhar o e-mail, porque você pode perder as informações, os metadados, as informações ali inseridas. Então, você tem que fazer de tudo para preservar essas informações. Baixei a proposta que estava em PDF. Quando eu baixei a proposta em PDF, e assim, eu não sou perita computacional, e eu identifiquei isso, e a empresa tinha contratado perito computacional e não conseguiu identificar. Baixei o PDF, resolvi abrir o PDF no Word, como documento Word. Quando eu abri o PDF em documento Word, eu descobri que a proposta tinha sido feita no Word normal, tá aí tranquilo, escreveu ali no Word. A imagem da assinatura, porque até então as pessoas não usavam assinatura digital, que é com certificado digital. As pessoas pegavam, assinavam, colocavam o nome, imprimia o nome num papel, assinava com a caneta, digitalizava aquilo ali, aquela imagenzinha, recortava a imagem da assinatura da pessoa e colava nos documentos no Word.
Até hoje tem gente que faz isso. Isso é só assinatura digitalizada. Isso não é assinatura digital. E assinatura digitalizada, só para conhecimento, não tem validade jurídica. O que tem validade jurídica é assinatura digital. Mas, enfim, é uma assinatura digitalizada. Como que eles conseguiram uma assinatura digitalizada? Porque contratos e propostas de licitação são públicos. Então, se você procurar na internet, você acha proposta de licitação de qualquer empresa. E ali na proposta tem o nome da pessoa responsável e a assinatura da pessoa. Ele pega aquela proposta, recortou a parte da assinatura, colou na proposta. Então, eu consegui identificar a imagem, né? Até aí, então, já deu para ver como é que foi montada aquela proposta. Então, a discussão era, essa assinatura da proposta, ela era uma assinatura válida? Não, a assinatura ela era válida. Ela era válida em que sentido? Era do dono, ali tinha uma pessoa que assinou aquele documento. Aquela assinatura é daquela pessoa que assinou o documento? Se fizer uma grafotécnica, passa. Vai passar. Por quê? Porque ela pegou aquela imagem de um outro documento e trouxe para cá. Então, prova emprestada? Não é prova emprestada, é prova fraudada. Fraudada. Né? Então, assim, numa perícia grafotécnica vai passar, porque a assinatura é da pessoa. Mas... E o grafotécnico ele não é especialista para ver que ali tem camadas. Igual você identificou, uma camada de imagem. Exatamente, porque ele está vendo só a assinatura. Então, a assinatura ela é verdadeira. Só que no caso, naquele documento é falso, porque foi criado um documento e pegou uma imagem da assinatura, imagem mesmo da assinatura, e colou naquele documento. Imagem colocada. Podia ser um cachorrinho, uma casinha, mas colocou a assinatura de uma outra pessoa, sem autorização dessa outra pessoa. Até então, a gente já identificou como é que foi feita a proposta. Mas você fala assim, mas você disse que cheguei na autoria. Sabe como? Eu abri no documento do Word, eu fui lá nas informações daquele documento. Nas informações ali, que tem como você mudar o nome da pessoa do Word, quem criou, que hora criou e tudo mais. E ali tinha. E a pessoa, no Word que ela estava utilizando, ela colocou o nome dela. Quando ela fez a instalação do Office na máquina dela, ela colocou o nome dela, né? E aquilo vai junto com o documento. E aquilo vai junto com o documento. Na hora que eu olhei lá, fulano de tal, o e-mail do fulano de tal, negócio, eu falei assim, essa aqui é a pessoa que cometeu a fraude, porque o documento de Word veio daquela máquina. Entramos com a ação na justiça, pedindo o IP e os dados cadastrais, porque tinha um e-mail, né? Então, naquele e-mail, pediu os IPs da pessoa que acessou aquele e-mail, né? No Poder Judiciário, com os IPs, a gente pediu os dados cadastrais daquela pessoa e bateu. O dono da conexão de internet era o mesmo nome do nome que criou o arquivo de Word. E daí, investigando mais, tinha uma outra conexão de uma empresa. Tinha a conexão dessa pessoa na casa dela e tinha a conexão dessa pessoa na empresa onde ela trabalhava. E o nome da empresa era justamente uma empresa concorrente, que foi a empresa que ganhou a licitação. Quer dizer que ele utilizou um navegador lá da empresa para poder acessar o e-mail. O e-mail pessoal. Então houve um vínculo ali. Houve um vínculo, então eu consegui comprovar onde a pessoa trabalhava. Isso é questão, e assim, aí você fala assim, mas você não é uma perita computacional. Não, eu não sou uma perita computacional, mas eu tinha naquele momento a expertise para identificar. Então o que você faz? Você vai identificando, você tem que tomar cuidado para preservar aquela prova. Então, você vai preservando, cada passo que você vai dando, você vai preservando. Vai dando os prints, vai fazendo os negócios, você vai preservando toda aquela prova. Por quê? Porque depois, se precisar, tem como você refazer aquilo. Então, perito pode ser nomeado para certificar todo aquele passo a passo que você fez e chegar à mesma conclusão. Aí que está o ponto. Se a outra parte impugnar aquela informação, pode se chamar um perito. Mas no caso não houve a impugnação. Não passou na cabeça deles tentarem... Não impugnaram. Até porque, assim, como eu tenho conhecimento também, um pouco conhecimento computacional, mas a parte do direito que me faz entender como fazer essa preservação da prova,
e eu fiz um laudo. Não fiz um laudo técnico, profissional de computacional, não, mas eu fiz um laudo que a gente chama de laudo de constatação, que qualquer pessoa pode fazer esse laudo de constatação. Eu constatei aquilo e fui colocando passo a passo a minha constatação do que eu estava vendo e eu coloquei o procedimento que foi utilizado, que é o que o perito tem que fazer. E você pega essa constatação e mostra para o judiciário o que foi constatado, como foi constatado, o que aconteceu. E, obviamente, você junta as outras provas junto, porque se eu for chamar um perito, ele consegue fazer a mesma coisa que eu fiz e chegar no mesmo resultado que eu cheguei. Mas, assim, por isso vem a importância do perito, do hacker investigador, tá? Porque nem todo mundo é uma doutora especialista em telecomunicações, especialista em TI, como a doutora Laine, né? E montar todo esse passo a passo que ela fez, esse laudo que ela descreveu, né? Pormenorizadamente, colocando prints, que é a forma correta. Nós, peritos, fazemos dessa forma também. Mas tem que ser feito isso. É passo a passo. Isso, se você não consegue fazer, se você não tem competência para isso, você pode contratar um hacker investigador. Hoje existem vários, eu tenho, inclusive lá no nosso grupo, existem hackers investigadores que fazem tanto investigação de pessoas que sumiram, por exemplo, quem invadiu o quê, se você perdeu uma conta do Instagram, como recuperar, tem gente que sabe recuperar conta, por exemplo, de redes sociais. O hacker investigador, ele consegue fazer um monte de coisa somente utilizando a internet. Utiliza, lógico, baixo nível de internet, como o Deep Web, como vários sistemas de identificador de usuários, e começa a fazer as ligações e descobre muita coisa, tá? É porque a doutora, ela tinha expertise, ela tinha conhecimento de causa e ela fez por ela própria, mas você pode contratar, tá? Se tiver dúvida, entra lá no nosso canal. E aí foi interessante você falar da Deep Web, porque muitas das pessoas acham assim, mas Deep Web? Fala Deep Web e fala assim, não, só tem crime ali. Um perigo. Um perigo, assim, alguém aceita Deep Web? Lógico que sim, qualquer coisa serve de prova, ou indícios de prova pelo menos. O que é uma prova? Uma prova nada mais é alguma coisa que tenta comprovar aquilo que você está alegando. Isso é uma prova. Ah, mas isso tem validade jurídica? Tem. Só não vai ter validade jurídica se a outra parte impugnar. Então, a outra parte impugna aquela prova, aquele indício de prova, e ele tem que comprovar e argumentar o porquê que ele estava impugnando. Se ele conseguir comprovar que aqui tem uma fraude ou tem algum erro, que às vezes tem um erro no procedimento ali, a pessoa, na hora que a pessoa está fazendo o procedimento da prova dele, do laudo, talvez ele comete um erro, que aquele erro seja em outro resultado. Se a pessoa identificou onde foi o erro e comprova que naquele erro, naquele momento, distorceu o resultado, ou seja, foi para um resultado inválido, ele consegue invalidar aquela prova. Mas isso tem que ser comprovado. Enquanto não se comprova isso, aquilo que foi trazido aos autos, que foi argumentado, aquilo é sim uma prova e tem plena validade jurídica, inclusive na Deep Web. Então, se você contrata um hacker investigador, que ele faz o laudo correto, utiliza todos os procedimentos, detalha o que foi feito, os processos que ele utilizou, para que se um terceiro for ler aquele laudo dele e conseguir fazer os mesmos passo a passo que ele fez e conseguir chegar no mesmo resultado que ele, esse laudo ele é válido. Ele foi certificado. Foi certificado, ele é válido. Então, Deep Web também tem validade jurídica. E os hackers usam muito a Deep Web para encontrar essas coisas. Inclusive, Deep Web, para quem não sabe, é a internet debaixo da internet. É uma internet obscura, onde não é qualquer um que acessa. Você precisa de ferramentas e lá dentro estão os mais inteligentes profissionais, né? E por isso que a maioria das pessoas tem medo de entrar, ou quando alguém fala que é Deep Web, eu não vou mexer com isso, porque lá estão os profissionais da área, e eles estão a todo momento treinando, eles têm vontade própria, eles gostam de treinar.
E lembrando, o hacker é o bom profissional. O hacker é o cara que faz o negócio acontecer só que ele é um cara bom. Ele vai te ajudar. Ele pode até invadir a sua empresa. Isso é ilegal, a gente sabe que isso é ilegal. Mas ele não vai destruir, ele vai te avisar. Olha, eu invadi a sua empresa. Você pode corrigir isso, isso e isso para não ser invadido novamente. Agora, o cara que entra e destrói tudo, ele tem outro nome. É o cracker. Tá? Então nós estamos falando do hacker investigador. Aquele que vai utilizar das boas maneiras da lei e tudo mais para poder chegar a uma conclusão, para fazer uma investigação em geral. Entendeu? E também é conhecido como hacker ético. Um hacker ético. Né? Bom, eu trabalho nessa área de investigação, de investigação hacker. Né? A gente utiliza algumas ferramentas. Existem algumas ferramentas que são ilícitas. E aí eu quero perguntar para a doutora aqui se a forma que eu trabalho está correta ou se a doutora tem algum adendo a fazer. Cuidado que você vai contar aí, hein? Vai produzir prova contra você, não. Não, é tudo hipotético, tá no campo das ideias. Ele acabou de falar que ele usa, mas vamos lá no hipotético. Não, eu uso, mas eu... É que é famoso, meu amigo faz um negócio ali, né? Meu amigo não sei o quê. Então, para aprender, a gente usa as técnicas encontradas na internet. Tá lá na internet, a gente vai vasculhar. Lógico que eu não faço invasão, mas eu aproveito de dados obtidos de invasão. O que acontece? Existem hackers e crackers. Os crackers geralmente invadem, quando eles conseguem invadir uma empresa, eles vendem aquele conteúdo. E tem muita empresa, principalmente do setor público, que não tem segurança nenhuma. Então eles invadem, roubam aquelas informações e vendem para grupos que compram, e compram caro isso na Deep Web. Né? E esses grupos, eles criam sites dentro da Deep Web e vendem para você consultas. Então imagina, eu quero descobrir, eu tenho um e-mail de alguém, e eu quero descobrir tudo sobre aquele alguém. No e-mail, não sei se você sabe, as primeiras palavras ali, antes do arroba, é o usuário da pessoa. E a pessoa, o ser humano, tem a tendência a criar todos os usuários parecidos. Por exemplo, o meu é agenor@zsystemas.com.br. Eu vou tender a colocar o meu usuário Agenor em tudo. Tá? Eu vou tender a colocar meu usuário Agenor Zaparoli no YouTube. Eu vou colocar meu Agenor Zaparoli no Instagram, em várias... Então a tendência, e existem ferramentas hoje em dia que você pega esse usuário, você joga nessa ferramenta e ela vai te trazer todos os bancos de dados que ela tem catalogados, com certeza, de serviços ilícitos, e vai te falar, olha, tem esse usuário, Agenor, @1, tem Agenor Zaparoli no YouTube, tem Agenor 123 das mais variadas plataformas que existem, né? E daí, para aprender, lógico, a gente faz alguns testes ali. Entra lá, também existe como você fazer isso de graça. Às vezes te dão uma degustação. Você vai lá e joga o seu CPF, por exemplo. Não sugiro que façam em casa, tá? Mas você vai lá e joga o seu CPF. E ele te retorna toda a sua vida, qual carro que você teve, qual carro que você tem, qual casa. Ele te traz tudo, porque ele tem uma base de dados toda intercalada ali de sites que foram invadidos. E ele consegue te trazer tudo aquelas informações e eu consigo ver a vida inteira de uma pessoa a partir daí. E daí, numa perícia judicial, eu não posso fazer simplesmente da forma que eu faço extrajudicial. Uma extrajudicial, eu estou investigando a vida de alguém. Agora, na área judicial, para fazer isso, eu tenho que pedir autorização para o juiz, quebra de sigilo, para agir daquela forma, assim, assim, assado e tal. E eu peço um mandado judicial com quebra de sigilo para agir assim, 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 assado. Eu estou fazendo correto dessa forma? A gente tem que tomar cuidado, porque assim, toda prova, ela tem que ser lícita. O que é uma prova lícita? É uma prova válida que não é invada de fraude, de algum crime ali por trás. Quando nesse processo de produção da prova, você tem algum ilícito que aconteceu,
A gente chama isso de fruto da árvore envenenada. Ou seja, aquele ilícito, não importa em qual parte do procedimento, aquele ilícito vai contaminar todo o processo. Então essa prova, quando tem esse ilícito em um dos procedimentos, com o fruto da árvore envenenada, você invalida tudo. Então, qual que é o processo e o procedimento correto? É o que você disse. Você pode buscar na internet qualquer informação, desde que essa informação seja pública. Não tem problema nenhum. Se essa informação não for pública, precisar de que a pessoa compre algo, isso tem que ser informado para o juiz, porque na verdade você não vai comprar. O juiz, ele simplesmente vai te autorizar ter a quebra daquele sigilo, seja sigilo bancário, seja sigilo fiscal, não importa o sigilo. O juiz, ele vai autorizar essa quebra. Com essa quebra você tem acesso àquela informação de forma lícita e aí você finaliza o seu procedimento. Então essa é a forma correta a fazer para não ter problema, para que aquele laudo tenha validade. Ah, legal. É bom saber, porque a gente vê muito investigador utilizando esse tipo de técnica de forma extrajudicial, lógico, para entregar um laudo para o cliente final. E esse cliente final geralmente pega aquele laudo e joga para subsidiar uma petição inicial. E aí acaba que aquele laudo vai ser invalidado. Invalida o processo. Isso é uma fraude. Inclusive, a parte que faz isso, ela pode ser processada criminalmente por fraude. Entendi. Bom, pessoal, nosso tempo está acabando. Eu gostaria de fazer milhares de perguntas para a doutora aqui, mas a gente tem tempo para isso. Esse daqui é o nosso Papo Perícia, nosso podcast, nosso primeiro episódio. Se você não é inscrito no nosso canal, vá lá no arroba Perícia Judicial, tá? youtube.com.br/arroba Perícia Judicial. Você vai cair direto na nossa página, vai poder ver os vários vídeos que a gente tem, vai poder ver esse nosso primeiro podcast e os vários outros que vêm por aí, tá? Se você quiser colocar a sua marca aqui atrás, a sua marca que envolva qualquer parte, a área da perícia judicial, da área da perícia, da área técnica, da área científica, se você tem um equipamento para alugar, se você trabalha prestando serviço como hacker investigador ou como um assistente técnico e a sua empresa é especializada em perícia, ou a sua empresa é da área da advocacia, da área da construção e que precisa, por exemplo, de laudo de vizinhança, que é um tipo de laudo extrajudicial cautelar, né? Se você quer trazer a sua marca para cá, entre em contato com a gente, tá? Lá pelo YouTube você consegue meus dados. Se você quiser fazer parte dos nossos grupos WhatsApp e Telegram, acesse fala.host/grupos. Lá você tem o link e você pode escolher em qual dos dois ou nos dois, se você quiser entrar. Telegram e WhatsApp, ok? Não esquece já de deixar seu like no nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Clica em compartilhar e compartilhe com no mínimo 2 pessoas que você acha que goste da área da perícia judicial. O que mais? E faça um comentário. Faça um comentário, né? Como que é fazer um comentário? Vem cá, Sofia. Vem cá, vamos lá, me mostra. Como que faz um comentário? Essa daqui é a Sofia, minha filha. Ela é especializada na área dos vídeos de internet, né? Faz muitos vídeos legalzinhos, não faz? Ela faz vídeo. Ela agora está fazendo curso de desenho, está desenhando bastante legal. Logo, logo nós vamos montar um site para ela, divulgar os desenhos dela, né? E aí depois eu vou indicar o canal dela para vocês entrarem e também se inscreverem no canal dela, né? Uhum. Tá ok? Tá bom, obrigado, beijinho, senta lá. Clique, compartilhe, comente. Clique, compartilhe, comente e o que mais? Esse é o pacotão, como diz o Sacani. Esse é o pacotão youtubístico. Muito obrigado, doutora Alaine, pela sua participação. Venha mais vezes. Eu até gostaria de... como a doutora é muito perspicaz, tanto na área jurídica quanto na área técnica, porque, não sei se vocês perceberam, ela tem conhecimento técnico em TI, em informática, é casada com um profissional de computação. Então, assim, eu gostaria de colocar um embate entre a doutora e peritos, né? Vai ser um prazer. Não vai ser legal?
os peritos trazendo as ideias deles e a gente discutindo. Então, a gente marca os próximos podcasts. Gostaria da sua presença. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Eu tá que bom? agradeço. Obrigado, gente. Se inscreve lá e grande abraço para todos. Tchau, tchau.